Voltar. Vou pedir uma licença, pessoal, para a gente poder gravar aqui também, para além da transmissão. O título é Boa Nova, vou explicar para vocês. Boa Nova é um livro que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, a gente conhece como o Chico, né? E nesse livro tem 30 contos do Humberto de Campos. E nesses 30 contos, a gente vai encontrar um convívio um pouco mais íntimo de Jesus com os discípulos. Então, é este o livro, e eu fiz, bem lá atrás, uns 6 anos atrás, eu comecei a fazer um estudo desse na Casa Espírita, aí todo mês era um capítulo. Aí depois veio a pandemia, nós não conseguimos continuar. Aí eu fui tentar gravar de casa alguns episódios, mas não é a mesma coisa. Porque a gente precisa da ajuda de vocês também, na vibração, no carinho. Às vezes você está gravando sozinho de casa, aí a mãe te chama, aí passa o carro barulhento, aí a sirene do vizinho, o negócio, e acabou que não deu certo. Aí estava 3 anos parado, eu fiz 26, ficou faltando 4 episódios, que são os 4 últimos capítulos. Aí quando o seu Muniz me chamou, ele falou assim: Tiago, vou te chamar, mas eu sei que você não vem para ficar quieto. Aí nós vai cada dia numa cidade, então, para a gente conversar. Aí eu pensei, então pronto, igual tá feito. E deu certinho, que ia faltar 4 capítulos. Aí ontem nós comentou lá em Campo Florido sobre o capítulo 27, que falava sobre a oração de Jesus no horto. E aí hoje, o que ficou para cá, pois coisa divina ou não, nós vamos comentar do 28, que fala sobre o bom ladrão. Amanhã em Uberaba nós vamos comentar os 500 da Galileia e domingo em Rufinópolis nós vamos comentar sobre Maria de Nazaré. E aí a gente coordena e finaliza a obra. Então, vamos lá, pessoal. Para a gente começar, vamos entender onde nós estamos aqui. Então, o livro Boa Nova, ele vai narrando acerca de Jesus desde o seu nascimento. A começar quando Maria tinha as angústias, encontrava ali com a sua prima Isabel, que era a prima dela, né, e mãe do João Batista. E ali elas indagavam, reflexões de mãe mesmo. Pensa, como é que é você ser mãe de Jesus? E aí Maria comentava, né, que às vezes ela ficava um pouco assim, afoita, porque ficava sabendo que Jesus estava conversando com um dos maiores criminosos do Lago da Galileia ali. E aí pensa, um menino pequeno conversando com as pessoas que era perigosa. Então ela, enquanto mãe, ficava assim um pouco afoita. E aí vai narrando, continuando. Nós temos ali Jesus chamando os primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago, João. E ali aqueles primeiros momentos de diálogo. Nós temos o Sermão da Montanha, nós temos ali algumas indagações do João acerca de Deus, nós temos indagações do discípulo Mateus, Levi. E aqui onde nós estamos nessa altura do livro é quando Jesus, ele está bem naquele momento que para nós é delicado, que é quando a gente está no momento que ele foi entregue ou pego ou se entregou, que é ali na quinta-feira para sexta-feira da paixão. E é sobre isso que a gente vai comentar na noite de hoje. Então vamos lá. Alguns dias antes da prisão de Jesus, então nós vamos voltar um pouquinho só no tempo. Alguns dias antes da prisão do mestre, os discípulos nas suas discussões comentavam um problema da fé. Então era comum que os discípulos se questionassem o tempo todo quem era o maior, quem entendia mais de um assunto, se deveria perdoar ou não, como nos diálogos de Pedro. Isso era muito comum. E nessa vez aqui, eles estão comentando sobre a fé. Então os discípulos juntos comentavam sobre o problema da fé. Só que eles tinham um desejo, vai nos dizer Humberto de Campos, um pouco desordenado. Quando a gente quer resolver depressa um assunto que é mais profundo, que é mais grave, que exige, demanda da gente um pouco mais de maturidade, de reflexão. Então Humberto de Campos diz que eles estavam um tanto quanto afoitos. Levi tomou a palavra com um pensamento meio atormentado e disse assim: como será essa virtude? De que modo conservá-la-emos intacta no coração?
eu tenho a convicção que somente um homem culto poderá conhecer a extensão dos seus benefícios. Só para a gente entender um pouco mais do Levi. Levi, pessoal, é o outro nome que nós damos ao apóstolo Mateus, aquele que é o cobrador de impostos. Então, Humberto de Campos chama ele de a aristocracia intelectual do Colégio Apostólico. Tiago, que trem bonito, o que significa? A aristocracia, pessoal, vem de um filósofo antigo da Grécia, que chamava Aristóteles. E ele acreditava no governo dos melhores. Isso ficou chamado aristocracia. E aí Humberto de Campos diz que ele era a aristocracia intelectual dos discípulos. O que significa dizer? Ele era o mais inteligente. Então ele foi o que teve acesso, por exemplo, à escola, à leitura, porque tirando ele e o Judas de Iscariotes, todos os outros 10 discípulos eram pescador simples, que não teve muito acesso à leitura, à escrita, não teve acesso a um conteúdo mais assim culto, de ensinamento, de conhecimento. Então Levi, por conta desse histórico e contexto dele, acreditava que os mais inteligentes eram os melhores para ter fé. Era isso que ele estava defendendo. Mas aí o Tiago menor, ele já toma a palavra e fala assim, também não é assim, Mateus. Eu acredito que basta a nossa vontade, para que a confiança de Deus esteja viva em nós. Então o que o Tiago menor está falando? Tem o Tiago maior, o irmão do João, e tem o Tiago menor, que é o filho do Alfeu. Ele está falando que não é bem igual Mateus dizia. A pessoa, ela não precisa ser a mais inteligente, não precisa ter um diploma. Se ela tiver ali um desejo, uma vontade, a confiança em Deus já está com ela. E aí a gente tem um dos filhos de Zebedeu, aqui não especifica se é o outro Tiago ou se é o João, já falando assim, mas a fé será a virtude só dos que querem, então? Será que a fé é virtude só dos que desejam? E aí Humberto de Campos fala que Jesus estava meio de canto, como se ele tivesse num nível de reflexão diferente daquele que era mais rasteiro, como se ele estivesse fora daquelas indagações ali que eles estavam tendo. E então eles chamaram Jesus para que ele pudesse esclarecer acerca do assunto, como se fosse assim, mestre. Mestre para nós ainda fica distante. Mestre quer dizer professor. Professor Jesus, mas fala para a gente um pouco sobre a fé. E aí Jesus disse, esclarecendo com suavidade que lhe era característica. A fé pertence, sobretudo, aos que trabalham e confiam. Tê-la no coração é sempre pronto, tê-la no coração sempre de pronto para Deus. Não importa a saúde ou a enfermidade do corpo. Não tem significado os infortúnios ou sucessos felizes da vida material. A alma fiel trabalha, confiante nos desígnios do Pai, que pode dar os bens ou retirá-los e restituí-los no tempo oportuno. Caminha sempre com serenidade e o amor por todos os caminhos. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que a verdadeira fé, ela não pode estar associada, por exemplo, à saúde do corpo. Senão você acredita em Deus quando você está saudável, você ficou doente, você fala, Deus ele não presta. Ou como eu ouvi uma vez, achei bom demais, a pessoa foi num centro, aí ela tinha feito uns pedidos, e aí não encontrou a satisfação que ela desejava. E aí a pessoa estava saindo do centro, trocando o centro. E aí perguntaram os companheiros, falavam assim, mas fulano, para que você está aí na outra casa? Aí ele, não, eu não gostei daqui não, que aqui o mentor é fraco. Não deu certo as coisas que eu pedi. Então, não pode ser assim a nossa fé. Da mesma maneira, Jesus está dizendo que ela também não pode estar atrelada aos recursos materiais. Então, se eu estiver bem, ganhando bem, eu acredito em Deus. Se a coisa apertar um pouquinho, eu endividar, Deus já não existe, já não sou mais fiel a Ele. Para a gente ter uma ideia, tem um exemplo do Antigo Testamento que falava acerca disso e que para nós era muito, assim, ele é visto como um ídolo da fé. Chama Jó. Então a gente fala, você tem que ter uma fé igual Jó, um coração igual de Jó. E o que isso significa? O Jó, na história dele,
Ele tinha a família, ele tinha os amigos, ele tinha posses materiais e acabou que ele foi perdendo. Então Jó, ele perdeu essas coisas, mas ainda assim, ele na história manteve-se fiel a Deus. E quando a gente vai olhar com mais delicadeza, profundidade, a gente percebe que quem tirou as coisas dele foi o próprio Deus, para mostrar é um diálogo, é como se fosse uma parábola, como se tivesse Deus e o inimigo conversando. E aí Deus falando assim, ó, sabe o tanto que Jó é fiel? Aí o inimigo está quietinho. E aí Deus falando, ele é tão fiel que eu vou tirar as coisas dele para você ver que ele não vai mudar a postura. Então tem essa história na Bíblia. Não é nem alguém que quer prejudicá-lo, mas o próprio Deus. Então Jesus, ele está nos dizendo que a nossa fé precisa ser mais poderosa, mais firme do que apenas as coisas que flutuam na matéria. Nossa própria saúde, ou mesmo os nossos recursos materiais. Mas continua. E aí o Levi, o Mateus, né, ele indaga com humildade, mas ele retruca. Ele fala, mas mestre, como que a gente vai diferenciar então o que é a vontade de Deus daquilo que nos acontece? Porque tem gente que apoia nas coisas erradas e fala que é vontade de Deus. Então o que ele está explicando? Ele está falando o seguinte, existem algumas pessoas que fala que é fiel a Deus e que está fazendo a vontade de Deus, mas na verdade foi ela que fez uma atrapalhada. E aí está colocando em Deus a justificativa. Não, isso aqui eu estou passando na minha vida, isso aqui eu não estou trabalhando, isso aqui eu estou mais folgado, estou mais descansando, não perdoei fulano, porque é Deus que quis, essa é a vontade de Deus. Então é isso que o Mateus está perguntando. Ele que era muito culto, gostava de indagar, questionar, ele fala assim, mas onde que é aquilo que Deus quer e onde que é aquilo que eu quero, achando que é o que Deus está querendo? Então é isso que ele está perguntando. E aí Jesus toma a palavra e diz assim, a vontade de Deus, além da que conhecemos através da sua lei, dos profetas, dos conselhos sábios e as inclinações naturais para o bem, então olha o que ele está falando. A vontade de Deus para além do que está escrito no livro. Para além da nossa inclinação natural do bem. Uma vontade de Deus é também a que se manifesta toda hora na nossa vida, misturando alegria com amargura. Aí você fala assim, uai, mas aí não, Tiago. A vontade de Deus é que eu tenha amargura? Mas é isso que Jesus está falando no livro Boa Nova. Lembrando, não é só amargura, senão também não é Deus. É misturando, temperando alegria com amargura, concedendo doçura ou tirano, para que a gente pegue a experiência do caminho espinhoso também. E aqui que é um ponto que o Espiritismo nos diz, que tem lições que a gente vai aprender, que se estiver tudo bem, a gente não consegue. Como que eu vou aprender a ser paciente se não tiver nada que me irritou? Como que eu vou aprender a perdoar se não tiver nada que me magoou? Então tem lições que é só do outro lado da moeda que eu chego nelas. Mas como eu preciso aprender dos dois campos, é como se fosse uma escola, tem o português, a matemática, a geografia, ciências. Tem algumas que você só aprende no laboratório. Não tem como eu aprender sobre vôlei só escrevendo no caderno. Tem uma hora que eu tenho que ir lá para a quadra, pegar a bola e jogar. Então tem coisas na nossa vida que nós precisamos passar por esse momento de mais agrura, de mais dor. Então a vontade de Deus também é essa. Olha que coisa. Mas Jesus continua dizendo, ter fé, portanto, é ser fiel a essa vontade, em todos os momentos, fazendo o bem que ela determina e seguindo esse roteiro sagrado, até nas maiores sinuosidades da estrada que compete percorrer. Ou seja, tem um caminho reto, fez uma curvinha ali, ainda é a vontade de Deus. É como uma música que diz, né, que a porta aberta é Deus, mas a fechada também é. Ainda é Deus. A gente não sabe do que Ele está nos livrando. E nesse sentido, olha quem toma a palavra.
o nosso amigo Tomé. Tomé, observando aquilo, ele que era conhecido por ser muito racional, conhecido por ser muito cético, ele toma a palavra e fala assim: mas creio, mestre, que essa qualidade especial é só dos espíritos mais maduros. O homem ignorante, comum da terra, ele não consegue nem refletir a aquisição desse conhecimento. O que o Tomé está falando? Isso aí, mestre, é só para os espíritos muito evoluídos. Para nós aqui da terra normal, isso aí não dá não. Como é que nós vamos ser fiel a Deus nas coisas difíceis, nas coisas fáceis? Como é que nós vamos ser fiel a Deus na saúde, na doença? Não tem jeito, isso aí é só para espírito muito maduro, muito evoluído. E aí o mestre esclarece ele com amor. Ele fala assim: todo homem de fé, Tomé, será agora ou mais tarde um querido irmão da sabedoria e do sentimento. Então como que ele está falando? Se não for agora, vai ser daqui a pouco, está todo mundo aprendendo. Mas olha essa parte que Jesus vai concluindo. Ele diz assim: porém, essa qualidade da fé, da fidelidade, de poder confiar em Deus, acreditar, será sempre do filho leal ao Pai que está nos céus. Então, independente do tanto de conhecimento que você tem, da saúde ou da doença, a característica da fé, da fidelidade, ela é sempre atrelada à relação que tem o filho com o pai e mãe nos céus, né? Então vai estar sempre atrelada a nossa relação com Deus. E aí Tomé sorriu assim meio amarelo e considerou, porque os discípulos também é igual nós, não aceitava muito fácil aquilo que Jesus falava. Se a gente está estudando o Evangelho, tem mais de 2000 anos, ainda não entendeu? Pensa os discípulos entender na hora. Não ia entender, né? Então eles ficavam discutindo com Jesus também. Não por acaso a gente tem o Pedro, né? Questionando Jesus, mas mestre, é até 7 vezes que tem que perdoar? E diálogos assim, muito comum. E aí o Tomé fala: mas quem, mestre, que vai possuir lealdade perfeita na terra? Não tem essa pessoa, não. Que pessoa que vai conseguir ser leal a Deus de forma perfeita no nosso orbe? Isso não existe. E aí Jesus olha com bondade e fala assim: ninguém consegue julgar em absoluto, Tomé. A gente não vai conseguir ter todos os olhares, os ângulos para poder julgar, Tomé. A não ser o critério definitivo de Deus. Então Deus é o único que enxerga de todas as angulações. Mas olha o que ele vai dizer agora. Ele diz assim: mas se essa conquista na alma não está comum entre as criaturas de um conhecimento menor ou de uma posição comum, é bem possível que a gente a encontre no peito exausto dos mais infelizes, ou desclassificados, desconsiderados do mundo. Então o que Jesus está falando? Isso aqui é muito profundo. Ele está dizendo assim para nós, que às vezes eu não vou encontrar na pessoa comum que tem um conhecimento. Não é a ver com aquilo que você sabe. Tem a ver com aquilo que você suporta. Então, se não tem relação ao conhecimento, se você vê uma pessoa às vezes exausta, infeliz ou mesmo desclassificada do mundo, pode ser que ela tenha mais fé, lealdade e fidelidade do que eu. Mesmo que eu não perceba. Então isso é para nós de uma reflexão profunda. Mas vai ficar melhor para a gente entender. Porque aqui, Humberto de Campos está dizendo que é só a memória dos discípulos. A gente não está nesse tempo aqui no livro. Nós vamos para o tempo agora. Depois dessa conversa sobre fé, o Tomé sorriu meio assim. Ele era um homem prático, né? Cético. Falou: não, esse Jesus aí está de conversa. Não é assim não. Eu acho que não tem ninguém que tenha essa lealdade no mundo não. Essa fé desse jeito. E aí ele foi e saiu, né? A gente conhece o Tomé, inclusive, aquele discípulo que tem que ver para crer, né? Ele ficou conhecido por isso. Então Jesus disse, ele não acreditou. Vamos ver o que ele viu. Estamos agora na sexta-feira da Paixão. Jesus foi pego, quinta-feira à noite, no Monte das Oliveiras. Estava ele, Pedro, Tiago e João,
Quando viram um vulto se aproximar, esse vulto era Judas de Iscariotes, que chegava ali sendo seguido por alguns dos guardas dos sacerdotes. Judas o entrega com um beijo, Pedro tenta defendê-lo, corta a orelha, Jesus fala que não era por aí este o caminho. Jesus é pego, Tiago maior foge, João tenta fazer alguma coisa, foge também. Pedro, que não podia lutar, achava que o melhor era a agressão, tenta segui-lo para tentar fazer alguma coisa. Porém, no meio da angústia e do medo, eles perguntam se ele conhecia aquele Galileu. Ele diz que não. Os guardas perguntam se ele seguia o Nazareno. Ele diz que não. Nega uma terceira vez, o galo canta, cá estamos. Agora é sexta-feira. Jesus passou de um dia para o outro sendo torturado. Na Igreja Católica, para quem tem essa tradição, eles falam até que é o momento da vigília, porque se nós não estivemos com Jesus no momento, ele esteve sozinho sendo torturado, aí uns acreditam que nós podemos retribuir hoje. É nesse sentido que nós estamos. E nesse clima, os discípulos fugiram, eles se esconderam, e alguns deles trocaram suas vestes características e misturaram-se no meio da multidão, aquela que seguia o que nós conhecemos como via sacra, Jesus carregando a sua cruz. E dentre esses que estavam disfarçados, nós temos notícia de Tiago menor e também ele, o Tomé. Ele ia de longe, acompanhando o corajoso mestre, e pensamentos estranhos agora tomavam sua mente. Por quê? Ele não conseguia entender. Um dia Jesus estava com eles, ali na Páscoa, dividindo o pão, lavando os pés, dando ensinamentos. No outro, o mesmo mestre estava carregando um madeiro e as pessoas estavam o xingando, estavam com ironias, os pensamentos dele um pouco que ficaram confusos. Sua razão de homem no mundo não lhe proporcionava elementos para a compreensão da verdade toda. Ele era um espírito comum, encarnado, evoluído por estar com Jesus, mas não perfeito. Então aquilo que ele compreendia da própria vida não era o bastante para que ele pudesse se conformar com o que ele estava vendo ser feito ao seu mestre. Então a sua mente embaralhava, ele estava confuso, a sua fé vacilava. Onde estava aquele Deus amoroso e bom, que colocava ele as suas esperanças? Então Tomé já começava a questionar, mas cadê Deus? A minha esperança é em Deus, mas eu estou olhando o Filho de Deus nesse estado. Onde que está Deus? O seu amor, o amor de Deus só possui uma cruz para oferecer ao seu querido Filho? Ele começava a questionar, ele não estava entendendo o que estava acontecendo ali. E ele tão pouco podia revelar-se. Era uma multidão contra Jesus. E ele ali no meio. Por que não rasgava o céu e vinha uma legião de anjos tirar Jesus daquela multidão furiosa que o injuriava? Então ele não estava entendendo. Cadê o exército divino? Por que não parou agora, abriu o céu e veio todo mundo salvar Jesus? O que está acontecendo? Tomé se questionava. Que providência divina era aquela que na hora que nós mais precisávamos, não se manifestava? Cadê a providência divina? Cadê Deus? Cadê os benfeitores espirituais? Olha o que está acontecendo com Jesus. Durante 3 anos, Tomé teve certeza que era Jesus que comandava o mundo. Ele andava sobre as águas, acalmava a tempestade. Como que pega essa pessoa? Não tem jeito de pegar. Vem um soldado, Jesus sai correndo em cima da água. Não tem jeito de pegar ele, não. O que aconteceu? Jesus deixou por quê? Quantas vezes ele e os outros discípulos saíram de furdunços e multidões, registrado no próprio Evangelho, e Jesus não foi pego? Por que agora ele deixou? O que está acontecendo? Como Deus permite esse espetáculo sangrento de ser o seu enviado, amoroso, carinhoso, conduzido para esse madeiro da vergonha, sob xingamentos, e essa parte a gente não fala, mas tinha, e pedradas. Então Jesus estava passando
E as pessoas xingando Jesus, jogando pedra, e ele carregando a cruz. E Tomé ali, com seu manto, olhando de longe, sem entender, cadê Deus? Mas se Deus não aparecia, Tomé então ia procurar outras pessoas, porque Deus não estava se manifestando. E Humberto de Campos fala que ele começou a ficar ansioso. Ele observava agora aquelas mãos que só faziam o bem, pregado já na cruz. E elas pareciam flores sangrentas. Então ele olhava e as mãos de Jesus, que tanto ajudaram as pessoas, agora estava aparecendo uma flor cheia de sangue. Ele não estava compreendendo muito bem aquilo que estava acontecendo. O prêmio do Cristo era então aquele sofrimento que só se fazia aos criminosos da época? Aquela coroa de espinhos. Tomé se questionava: o meu mestre é uma piada? Seu peito tremia. Ele olhava Jesus, ele estava ofegante, seus ombros deveriam estar pisados, doloridos. E Tomé questionava como se brigasse com Deus e com Cristo. Valeu a pena ter distribuído entre os homens tantas graças do céu? Valeu a pena, mestre? Olha onde você está. O bandido que assaltava o próximo está sendo tratado melhor do que você. Ele está crucificado, mas não jogaram pedra nele. Ele está crucificado, mas não estão zombando dele. Ele está sendo melhor tratado que você, mestre. Valeu a pena? Tomé se sentia como que afogado. Ele desejava encontrar algum companheiro para trocar uma impressão que seja, para falar: mas você está vendo o absurdo? Mas ele olhava e não encontrava. Cadê? Cadê as pessoas que Jesus ajudou? Cadê as pessoas de domingo? Nós estávamos aqui no começo da semana, entrando na porta de Jerusalém, aquele que era conhecido como Domingo de Ramos. Jesus estava sobre um jumentinho, eu estava lá, estavam os discípulos. Cadê? Todo mundo comemorando, chegou o rei dos judeus. Hoje é sexta-feira da mesma semana. Cadê essas pessoas? O que aconteceu? Tomé ficava se questionando. Onde estão os cegos que ele curou? Eles não estão vendo isso? Onde que estão os leprosos que ele ajudou? Para onde eles foram? Onde estão os paralíticos? Eles nem andavam, eles deviam correr aqui agora. E nada. Tomé era só um discípulo comum. Para ele era difícil entender o que estava acontecendo. Valeu a pena praticar o bem, mestre? Ele se perguntava. O apóstolo, mergulhado então em dolorosos e sombrios pensamentos, ele deixava-se absorver por estranhas interrogações. Parece que aqueles anos que ele passou com Jesus estavam esvaindo. Ele não estava conseguindo encontrar mais força. Ele não estava preparado ainda para entender o que era a via sacra e o que seria a crucificação. Reparou que a multidão ria, gargalhava, cheia de ironia. Mas ele observava Jesus. E ele mantinha-se sereno. Você não vai ver na Bíblia, pode procurar, um versículo falando assim: e Jesus gritou. É um absurdo. Jesus diz: ai. Tem até algumas pessoas que às vezes no pouco estudo falam: mas Tiago, não tem aquela parte que ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Mas naquele momento Jesus estava apenas recitando uma parte de uns salmos, que a gente conhece como Salmo do Justo. Só começa assim, mas termina falando que Deus estava presente e o ajudou. Mas por que ele não continuou, Tiago? Eu não sei, vocês sabem, mas é difícil falar quando você está morrendo.
é delicado. O mestre olhava às vezes, Tomé fala que ele levantava o olhar assim como se procurasse na multidão algum rosto, um olhar amigo. Tomé parecia escutar ao fundo o som dos cravos, das lanças, e toda aquela dor deixava ele atormentado. Quando ele fixou o olhar nos dois malfeitores que foram condenados pela justiça do mundo e estavam do lado de Jesus, ele foi aproximando, passando entre a multidão, tentando entender. E ele viu que naquele momento Jesus debruça o olhar sobre ele. Então Jesus, ele olha para Tomé e ele vê aqueles olhos amorosos de sempre. E ele viu, olhando ao rosto de Jesus, que descia um suor empastado de sangue que lhe corria do rosto venerável, misturando com o vermelho do machucado vivo e doloroso. E com o olhar, como se Jesus mostrasse a Tomé as feridas abertas, o sinal do sacrifício, uma emoção o dominou. Ele não conseguia conter, os olhos lacrimejavam, ele lembrava dos momentos que teve com Jesus. Os dias no Tiberíades, as andanças, as noites nos cultos na casa do Pedro. Olha o que fizeram com o meu mestre. Depois a gente acha ruim quando Tomé não acredita que Jesus ressuscitou. É claro, ele estava lá vendo Jesus morrer. Os outros não viram. Ele viu. Para ele foi difícil demais. Como assim você está falando que Jesus está aparecendo? Eu vi ele na minha frente, o sangue descendo, todo mundo xingando, rindo dele. Isso é mentira. Nós não podemos ser tão duro com o Tomé. Olha o que ele passou. Nesse sentido, então, nós vamos observar que ele recordou daquele dia, lá atrás, onde ele estava comentando os problemas da fé, parecendo ainda ouvir aquela elucidação do mestre com respeito a que seria a perfeita lealdade a Deus. Reflexões instantâneas lhe empolgaram o coração. Quem que seria mais leal, mais fiel ao Pai do que Jesus? Entretanto, olha a sua recompensa. Era a cruz, o martírio, e ele ficou ali envolvido nos singulares pensamentos. E o apóstolo observou que agora o Messias lançava os olhos enternecido sobre um dos ladrões, que já o olhava fixamente. Então agora a gente mudou a posição. Nós estávamos no olhar do Tomé com a multidão, e agora nós estamos no olhar de Jesus, que mesmo em meio ao sofrimento, não vendo seus amigos sendo achincalhado, servindo de chacota das pessoas, conseguiu olhar para o lado e ver que um dos ladrões, dos bandidos, estava olhando para ele, fixamente. Nesse instante percebeu a voz, quase débil, ele também estava torturado, do acelerado que se elevava para o mestre. Então ele estava acelerado, mas ele estava querendo se elevar ao mestre, o bandido que estava ao lado dele. E em tom de profunda sinceridade ele disse assim: Senhor, ofegante, lembra de mim quando entrares no teu reino? Então o ladrão virou para Jesus e pediu: Senhor, lembra de mim quando você for, que eu aqui, ó, do jeito que eu estou, que para mim já não dá mais, mas se tiver como do outro lado, lembra de mim. E o discípulo reparou que Jesus lhe endereçava o olhar. Então Jesus olhou, ouviu, e endereçou o olhar ali agora para o Tomé.
e endereçando aquele olhar para ele, o olhar caricioso, ao mesmo tempo, como que nos seus ouvidos chegava o eco da sua palavra suave e esclarecedora. Aqui a gente não sabe se foi mediúnico, se foi uma inspiração, mas o Tomé ouvia, segundo Humberto de Campos, Jesus dizendo assim: vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam, e quando meus próprios discípulos me abandonaram, eis que eu encontro a confiança leal no peito de um ladrão. E aqui a gente vê que essa informação mexeu com o Tomé. Inquieto, o discípulo meditava naquela lição que ele recebia, horas a fio, e ele foi contemplando o espetáculo penoso. Fala que o céu começou a despencar numa tempestade, e ali ele contemplando aquele espetáculo, até o momento em que Jesus, ou melhor, o seu corpo, foi retirado da cruz. Uma derradeira agonia. Acabou. Começava então a compreender Tomé a essência profunda dos seus ensinos imortais. Como se o seu espírito fora transportado agora numa visão a um alto monte, ele pareceu observar dali a pesada marcha humana. Todos nós, enquanto coletividade da humanidade, caminhando. Ele via ali homens da lei. Então, ele via as pessoas que tinham o hábito de estudar a lei. Usa até uma palavra bonita, fala conspícuo, que é o quê? Os homens notáveis, ilustres, andando nessa marcha com os livros divinos embaixo do braço. Doutores enfatuados de orgulho passavam eretos, exibindo os mais complicados raciocínios. Olha o quanto que eu sei. Olha o tanto de palavra difícil que eu consigo falar uma atrás da outra. Homens de convicção sólida integravam um quadro, entremostrando uma fisionomia satisfeita. Estava passando, tranquilo, um semblante feliz. Mulheres vaidosas ou fanáticas lá iam, igualmente, revelando seus títulos de letos. Essa aqui é a Miss, é a doutora, é a mestra, é a professora. Iam passando também. Em seguida, vinham os diretamente beneficiados por Jesus. O mestre divino era a legião dos que se haviam levantado da miséria física e das ruínas morais. Eram os leprosos de Jerusalém, os cegos de Cafarnaum, os doentes de Sidom, os seguidores aparentemente mais sinceros, ao lado dos próprios discípulos, que desfilavam, todos envergonhados, e se dispersavam, indecisos na hora extrema. Possuído de uma viva emoção, Tomé se pôs a chorar intimamente, porque ele e os seus amigos de colégio apostólico, que estiveram com Jesus, parece que não estava com ele, não se revelaram, não pediram no momento que ele estava precisando de um olhar amigo. Exceto João, estavam todos espalhados. Nós tínhamos ali Maria de Nazaré, Maria de Magdala, mas os outros discípulos estavam espalhados. Cadê o Pedro? Cadê o Felipe? Cadê o Simão Zelote? Cadê o André? Cadê o Mateus? Onde eles estavam? Fugido. Nesse sentido, foi então que presumiu, nessa visão espiritual, ele presumia escutar alguns passos. Uns passos delicados, quase imperceptível. E sem poder explicar o que se dava, ele julgou divisar do seu lado, ele julgou que estava do seu lado, então, a inesquecível figura do mestre, que lhe colocou as mãos leve
e amiga sob a fronte atormentada, e repetindo-lhe no coração as palavras que havia endereçado a ele direto da cruz. Vês, Tomé, quando todos os humanos da lei não me compreenderam e os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontra confiança leal no peito de um ladrão. E assim, Humberto de Campos finaliza esse capítulo. E você pode falar, Tiago, mas o que isso tem a ver com o Evangelho? Eu não sei se vocês sabem, mas Jesus fala no final do Evangelho de Mateus que haverá um dia da separação dos justos e injustos. E os injustos perguntarão, mestre, quando foi que eu te vi? E aí Jesus fala, quando estive preso e não foste me visitar. Por que isso aqui é importante, pessoal? Porque a gente vê hoje pessoas que se dizem cristãs, espíritas, falando assim, que bandido bom é bandido morto. E eu estou lendo aqui, não sou eu, brigue com Humberto de Campos, com Chico Xavier, está escrito aqui que o bandido bom foi o que esteve leal e junto com Jesus quando os discípulos não estavam. Esse é o bandido bom para o cristão. Nós não podemos esquecer. E por que isso me emociona muito? Eu não comentei com vocês, mas eu sou professor e eu dou aula para os adolescentes que estão presos. E me machuca demais imaginar que tem gente que acha que é certo, que acha que é o que o Cristo queria, que os meus alunos de 12 a 21 anos estivessem mortos porque cometeram algum equívoco ao longo da vida, sendo que todos nós erramos também. Então nós não podemos esquecer. Eu agradeço a todos a paciência de me ouvir e a oportunidade do trabalho.